Oi gente, tudo bem? Eu sou Patrícia Loretti, gerente técnico-científico da Culzer. Vou falar com vocês hoje a respeito do silicone de adição, material de moldagem para moldagens de precisão. O sistema do Variotime é um sistema que contempla 4 diferentes viscosidades. A conhecida, que é o pesado, o nome se chama Variotime Easy Put, então eu tenho a base e o catalisador. E aí eu tenho o material leve, que vem numa caixinha com 2 cartuchos de 50 ml. O Variotime Light, Light Flow, é um material, na verdade, de correção. Como vocês já sabem, a moldagem com silicone de adição pode ser feita em 2 etapas ou numa etapa única. 2 etapas, quando eu faço primeiro a moldagem com o pesado, no caso com o Easy Put, e depois a moldagem de correção com um material fluido, bem leve, que vai possibilitar copiar com detalhe todas as estruturas anatômicas e os preparos que a gente desejar. Para o material leve, que é o silicone, o Light Flow, nós temos a ponteirinha misturadora de cor amarela. A gente tem também como complemento da linha a possibilidade de o dentista optar entre um material mais fluido, que seria o Light Flow, como essa moldagem de correção, ou um material um pouquinho mais viscoso. Não chega a ser denso, mas ele é um pouco mais viscoso do que o Light Flow. Então, em termos de viscosidade, a gente tem o Light Flow bem fluido e o Medium Flow com uma viscosidade um pouquinho maior, menos fluido. O Variotime Medium Flow também a gente usa a ponteira misturadora amarela. Com essas ponteiras misturadoras amarelas, a gente também consegue usar uma ponteirinha intraoral que também tem a cor amarela, para que a gente possa inserir no suco gengival ou em alguma caixa proximal, onde a gente queira um detalhe maior e correr menos risco de incorporar bolha, a gente pode usar essas ponteiras intraorais. Além dessas 2 viscosidades, uma viscosidade bastante interessante é o Variotime Monophase. O Variotime Monophase, ele já é um pouquinho mais denso, ele tem uma viscosidade que permite, como o próprio nome diz, monophase, você fazer uma moldagem monofásica, ou seja, usá-lo como material único. Qual que é o diferencial dele, né? Você tem uma viscosidade intermediária, ele não é nem tão denso e nem tão fluido. E para quais situações a gente indicaria, por exemplo, o Variotime Monophase? Nós indicaríamos o Monophase, por exemplo, numa moldagem de transferência de implante, onde a gente precisaria remover os transferentes da boca do paciente para o modelo. Outra possibilidade de utilização do Monophase é para moldagem de, por exemplo, um paciente que vai fazer uma prótese removível, então a moldagem das extremidades, né, do rebordo do paciente, quando esse rebordo é muito flácido. Então, eu não posso usar um material muito denso, porque senão eu vou achatar, comprimir aquela estrutura anatômica e não vou ter uma fidelidade de cópia tão grande, né? Então, ele é um material que ele bastante tixotrópico, então enquanto eu não estiver comprimindo ele, ele não escoa, ele só vai escoar à medida que eu exercer uma pressão sobre ele, e ele tem uma característica que permite uma excelente cópia das estruturas. Além desses materiais, a gente também tem no sistema do Variotime o adesivo universal. Esse adesivo universal é um adesivo de moldeira que tem a função principal aderir o material de moldagem à moldeira e evitando assim que na hora que a gente for remover a moldeira da boca do paciente, separe a moldeira do material de moldagem, o material de moldagem permaneça na boca do paciente e que a gente exerça muita pressão, né, muita pressão sobre o material enquanto a gente estiver removendo. Importante só relembrar que com relação ao Monophase, voltando um pouquinho ao que eu estava falando sobre ele, a
ponteira indicada para ele é essa ponteira verde. Ela é uma ponteira um pouquinho diferente da ponteira amarela, né? A ponteira verde ela é mais robusta e ela é necessária, não dá para a gente usar a amarela com o monophase, por quê? O monophase, por ele ser um pouquinho mais denso, ele precisa de mais espaço interno e um tamanho um pouquinho maior para que essa mistura que acontece entre a base e o catalisador que estão no cartucho, elas possam acontecer de forma eficiente e na hora que a gente dispense o material, essa mistura seja homogênea. Basicamente, esses são os componentes. O grande diferencial do VarioTime como sistema de moldagem é que ele tem na sua composição uma fórmula que a gente chama de fórmula ATS, que possibilite, na verdade, que quando o material ele entra em contato com a temperatura do corpo humano, a reação química de polimerização aconteça de forma mais acelerada. Então eu tenho bastante flexibilidade de tempo de trabalho enquanto estou fora, né, da boca do paciente, então eu tenho uma tranquilidade maior de trabalhar fora da boca do paciente e à medida que eu coloco o material em boca, a própria temperatura da boca vai acelerar essa reação química de polimerização e o paciente fica com o material em boca para endurecer no máximo 2 minutos e 30. Então, é um material que te permite ter um tempo de trabalho extenso ou curto, depende do caso clínico que você estiver trabalhando, mas o importante é que dentro da boca, esse material de moldagem, ele tenha um tempo de reação química muito curto, o mais curto compatível com os materiais de moldagem que têm a velocidade de polimerização bastante curta. Outra característica muito importante do VarioTime é que ele tem uma excelente estabilidade dimensional e ele tem uma excelente cópia das estruturas, né? Extremamente hidrofílico, que é uma característica fundamental nos materiais de moldagem, e a recuperação elástica dele após a deformação é de 99,6%, ou seja, é uma recuperação elástica muito importante, bastante grande. Vale lembrar que é um silicone de adição e como todo silicone de adição, ele não deve ser manipulado com luva de látex, porque o látex, né, o talco presente na luva de látex, ele contém enxofre e esse enxofre ele pode interferir na reação de polimerização. Então, ou a gente usa a luva de nitrilo ou a gente faz a manipulação de forma que não entre em contato com luva de látex. Como complemento do sistema, é importante a gente dizer que existe também uma outra forma de apresentação do material pesado, que é o VarioTime Easy Put, é a forma de apresentação em um cartucho de 380 ml, que é acondicionado dessa forma porque é um cartucho especial para ser usado com a máquina de alta mistura, que é a Dynamix Speed. Por que ela se chama Dynamix Speed? Porque é uma máquina que permite que a gente controle o tempo de mistura. A gente pode programar a máquina para uma mistura num tempo regular, como todas as máquinas que estão no mercado, ou que essa mistura aconteça, se dê num tempo mais acelerado, ou seja, 2 vezes mais rápida do que o tempo convencional. E permite com isso que a gente tenha um processo como um todo mais ágil, mais econômico, de melhor qualidade, porque essa mistura é toda feita de forma automática e não manual. Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido conhecer toda a variedade de produtos da linha do VarioTime. Me coloco à disposição para quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Vocês podem entrar em contato conosco nos meios de comunicação da Culzer que estão disponíveis. Obrigada!